A palavra lá em Hebreus 4 fala que o Senhor Jesus foi tentado em tudo como nós, mas não pecou. Isso é importantíssimo de conhecermos e sabermos. Então, para a gente poder entender, pensar, raciocinar sobre isso, Hebreus 4 ele fala claro e direto que o Senhor Jesus, sendo sumo sacerdote, em tudo como nós, pessoas, você e eu, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Isso é extraordinário por quê? Porque o Senhor Jesus, nós já sabemos, nessa terra aqui, ele teve sono, cansou, teve fome. Um homem, uma pessoa, foi tentado em tudo, tudo, mas não pecou, não falhou, não errou. Então isso nos prova e mostra que podemos também, como homens, como pessoas que servem a Deus. Mas agora a gente vai conversar e ver em detalhes isso. Só que aí eu vou pedir e falar para você, abre lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo 1. Enquanto você procura Mateus 4, 1, para a gente poder sintonizar e poder entender, lá em Efésios 6 fala que as tentações são, não explicitamente assim, mas para a gente entender, são as setas do diabo, as flechas do diabo inflamadas. Tentação é tudo aquilo que o mal oferta para você se perder. Tudo aquilo que o mal coloca à sua frente para você desviar. É assim que você tem que entender de forma mais simples. E quando a gente entende de forma mais simples, é mais fácil de viver. Mateus 4:1 fala assim: depois que o Senhor Jesus foi batizado nas águas, depois que ele foi para o deserto, passou o tempo lá, a gente tem aqui então conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Para por aí agora. A gente tem que entender algumas coisas aqui. Essa passagem é extremamente rica, muita coisa para aprender sobre ela, muita coisa. A palavra lá em Hebreus 4 fala que em tudo Jesus foi tentado, mas aqui aparece em 3. Não é isso que a gente vai falar agora, mas só para ter uma ideia. Só essas 3 resumem todas as tentações que o homem pode passar. Não é isso que a gente vai falar agora. Tem muita coisa aqui, é extraordinário. Então, vamos começar para aquilo que a gente vai falar hoje, tá? O Senhor Jesus, dos 40 dias que ele passou lá, aí terminou o jejum, ele teve fome. E o diabo aproveitou isso. E já chegou junto, o tentador, Satanás, como o próprio Senhor Jesus falou, chegou junto dele e falou: tá com fome? Fala aí para a pedra se transformar em pão. Você é filho de Deus, né? Tentação, a seta do diabo, não foi só direcionada a nós, também foi contra Jesus. E aí ele falou assim:
Simples e direto. Simples e direto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para a gente viver de tudo o que Deus fala, para a gente viver de tudo o que a Bíblia fala, nós temos que acreditar, não é? Temos que crer, não é? Temos que ter fé. Para resistir às tentações que o diabo vai colocar na sua vida desde o começo, você tem que ter fé no que o Senhor fala. Acreditar no que o Senhor fala. Acreditar em tudo, não é só o detalhe de que aqui está falando do alimento, da manutenção física, é em tudo. Que o Senhor protege, cuida, livra, cura, abençoa, tudo. Fé. Fé. E aí ele continuou. Então ele levou Jesus até o pináculo. O pináculo do templo é a ponta mais alta lá em cima do templo. Quando estava lá. Colocou ele lá em cima. E falou assim, ó, se joga daí, porque está escrito que Deus vai mandar os anjos proteger você para você nem tropeçar. E aí Jesus fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui tentar não é a tentação que nós estamos discutindo e conversando hoje, porque lá em Tiago 1 fala que Deus não pode ser tentado. Tentado nesses moldes, pela maldade, pela oferta do diabo, pela oferta do mal. Aqui você tem que pensar e entender assim, ó, testado, tá? Deus não pode ser testado. A gente não fica fazendo teste. Um dos maiores é aquele detalhe assim, bom, Pedro andou sobre as águas porque Jesus mandou, eu também vou. Nem tenta. Nem tenta. Entendeu? Tentar ao Senhor é fazer aquele detalhe assim, Deus falou, então eu vou fazer. Aqueles que, Deus falou que abençoa, então eu vou fazer tudo porque Deus abençoa, do jeito que eu quiser. Deus falou que perdoa, então eu vou fazer tudo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque Deus perdoa. Isso é testar a Deus. E a palavra fala, não testa Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando você cumpre o que a palavra fala, cumpre o que o Senhor fala, você está obedecendo. Obediência. Obediência à palavra. Às vezes ouvimos de Deus aquilo que não queremos. Às vezes Deus responde aquilo que não esperamos. E aí fala assim, não Deus, isso eu não vou fazer não. 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 Mas fazemos. Isso é obedecer a Deus. Isso é obedecer a Deus. E aí continuou. O diabo não para. Ele continua cutucando. Continua. Ele pegou Jesus, levou no monte mais alto. Não fala o nome, não fala onde é. E falou assim, os reinos da terra aí, ó. Se você me adorar, eu te dou eles. É uma coisa muito interessante, né? Tudo foi criado pelo Senhor. Tudo. E aqui o diabo, que infelizmente a maior tragédia da história da humanidade foi a entrada do pecado e a destruição que ele trouxe. Em tudo. Em tudo. Não ficou nada íntegro. Só o céu. Só o Senhor. E por isso que o sacrifício para nos livrar da pena, da condenação do pecado, foi o sacrifício de Jesus. Tamanho estrago que foi feito. Mas vamos voltar aqui. E aí ele falou assim, se você me adorar, eu entrego para você. Tentando, ofertando, cutucando, tentando seduzir. E isso nós vemos todo dia, todo momento da nossa vida. Todo momento. E aí o Senhor Jesus fala assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E quando você assume a posição de só crer no Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, você está sendo fiel ao Senhor. Fidelidade. Então a gente faz assim, fé, obediência e fidelidade. Parece fórmula matemática, né? É muito mais simples do que isso.
Quando você lê a palavra de Deus, quando você aprende, e é isso que você está fazendo, a cada momento que você ouve a pregação, cada hora e cada momento que você lê a Bíblia, você está aprendendo, aprendendo e aprendendo mais. Quando o Senhor Jesus falou isso, o diabo se retirou, e aí tem registrado no versículo 11, que os anjos vieram e o serviram. Aí nos faz lembrar o que está em Tiago, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de você. Está escrito. Então, em cima do que a gente está aprendendo aqui, tenha fé em tudo que o Senhor fala. Tenha fé. Fé é acreditar sem dúvida. Não vou dar a definição do que está na Bíblia. Vou falar assim bem mais simples. É acreditar em tudo o que o Senhor fala, sem nenhuma sombra, nenhum ponto de dúvida. Obedeça ao que o Senhor fala. Leia a Bíblia e aplica. Vive o que Ele fala todo dia. Quando o Senhor fala para você numa pregação, numa resposta de oração, obedece. Às vezes eu falto a falar, não é agradável o que Ele falou, o que Ele mandou, o que Ele decidiu, o que Ele determinou. Às vezes não é o que esperávamos, mas é o melhor para nós. É o melhor para nós. Porque o Senhor sabe o que é melhor. Eu sempre falo, repito, e às vezes até repetitivo. Se o Senhor entregou Jesus, que era o melhor que Ele tinha, para nos salvar, todo o resto que Ele vai nos dar e vai nos direcionar, é o melhor e sempre melhor. Obedece a Deus. E depois seja fiel ao Senhor. Não fica pipocando para lá, para cá, para lá. Qualquer coisa leva você, qualquer palavra, qualquer citação, qualquer desenho bonito leva você para qualquer lado. Não faz assim não. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus. Lê a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus. Tudo passa, tudo muda, mas a palavra de Deus não. Ela vai se cumprir toda ela e o final é o que está escrito na palavra de Deus. Então, para resistir, além do que fala em Efésios 6, lembra, tenha fé no Senhor, obedeça ao Pai, seja fiel a Deus. Seja. Cada dia fica melhor. Cada dia o diabo vai continuar na tentação, vai continuar te ofertando. Mas resiste a ele, deixa ele de lado. Deixa ele, resiste, firme. Que o melhor sempre vai vir. O melhor é o perdão dos pecados, a salvação, o livramento e o céu. O restante, Deus também completa. Tudo que a gente vê aqui nesse mundo, Deus completa. Deus abençoa também, cuida também. Afinal, nós vivemos aqui. Amém?